Olá amigos! O Renault Fluence oficial tem em seu arsenal apenas motores a gasolina de aspiração natural, 1,6 litros, 106 cavalos de vapor, K4M e 116 cavalos de vapor, N4M, e 2,0 litros, 138 cavalos de vapor, M4R. Versões diesel também estavam disponíveis na Europa, com 1,5 e 1,6 DCI. Não há modificações no diesel no mercado secundário. O motor de 2 litros e o H4M de 1,6 litros têm uma transmissão por corrente de distribuição confiável. O K4M está equipado com acionamento por correia dentada com intervalo de manutenção de 60.000 km. O K4M de 1,6 litros foi o mais utilizado. Seu ponto fraco é o regulador de fase, que se desgasta após 100 a 120.000 km. Primeiro, aparece um som crepitante característico e, em seguida, quedas na tração e interrupções na operação do motor. Recomenda-se atualizá-lo com a segunda troca da correia dentada, aos 120.000 km. Um dos fenómenos misteriosos que ocorrem com o Renault Fluence é a dificuldade de dar partida com o motor frio após um longo período de estacionamento. Ao solicitar manutenção, os revendedores atualizam a eco do motor, limpam a válvula borboleta, trocam os injetores e as velas de ignição. Mas os procedimentos preventivos não ajudaram a todos. Problemas de partida também podem ocorrer devido a um fusível de partida queimado, relé solenoide ou até mesmo ao próprio motor de partida. Após 50 a 80.000 km, muitas vezes é necessário trocar o termostato. Ele emperra ou começa a vazar, o que leva à mistura do óleo com o anticongelante. Às vezes, o sensor de nível de combustível, que é substituído junto com a bomba de combustível, começa a falhar. Além disso, as vedações do virabrequim podem vazar. Com o tempo, devido a mudanças bruscas de temperatura, por exemplo, após superar poças profundas, a proteção térmica do silenciador fica deformada e começa a tocar nos elementos do sistema de escapamento, produzindo um zumbido desagradável. Neste caso, basta dobrar a proteção térmica para uma posição aceitável. De manhã, o próprio silenciador pode acompanhar o aquecimento do motor com um toque metálico. E por volta de 100 a 120.000 km, o anel de vedação do sistema de escapamento geralmente queima, aparece um rugido característico. Em carros pré-restilizados com transmissão manual, após 50 a 100.000 km, o parafuso de montagem do motor frequentemente quebrava, o que causava simultaneamente danos ao sensor de ré e à granada interna. Mais tarde, o problema foi resolvido, um parafuso mais potente foi instalado. O Renault Fluence com motor 1,6 litros estava equipado com transmissão manual de 5 velocidades, JH3, ou automática de 4 velocidades, AL4, DP0. Após a restilização, foi substituído por um CVT, JF015. O motor de 2 litros foi combinado com um manual de 6 velocidades ou CVT. A principal reclamação da mecânica são os espasmos no momento da partida, após um longo período de movimentação em um engarrafamento. Os revendedores atualizaram o kit de embreagem na garantia se a quilometragem não ultrapassasse 30.000 km. Segundo eles, o problema está no disco de embreagem, que o fabricante posteriormente atualizou. Mas após a substituição, o problema muitas vezes reaparecia. No entanto, o cilindro mestre da embreagem ou o rolamento de desengate podem exigir atenção. Após 80 a 100.000 km, alguns proprietários notam o aparecimento de ruídos estranhos na transmissão manual. Os mecânicos afirmam que esta é uma característica de seu funcionamento, os rolamentos uivam. No inverno, depois de estacionar durante a noite, a alavanca de câmbio geralmente fica rígida ou não se move. O motivo é o congelamento da umidade presa sob a capa do cabo. Secar e lubrificar o conjunto elimina o problema por um curto período de tempo. Os proprietários de transmissões automáticas costumam reclamar de choques durante a mudança. O problema aparece após 20 a 30.000 km. O culpado é a válvula solenoide de modulação de pressão. Por 100 a 150.000 km, quase todas as máquinas automáticas passam por sua substituição. Com trocas regulares de óleo, a transmissão automática durará de 300 a 350.000 km até a revisão. O variador não incomodava menos os proprietários. Às vezes ele começou a ranger, grunhir e ranger. O problema acabou sendo conhecido do fabricante. Tudo aconteceu devido à flacidez da correia do variador em rotações do motor de 900 a 1100 rotações por minuto ou mais. O tratamento foi realizado através da atualização do programa de controle de funcionamento do variador.
Após 50 a 100 mil kpm, solavancos e solavancos aparecem de vez em quando. É tudo uma questão de válvula redutora de pressão vulnerável da bomba variadora. A engrenagem solar e os rolamentos também podem falhar. Com manuseio habilidoso e manutenção oportuna, o variador pode percorrer 200 a 250 mil kpm sem reparo. A suspensão do Fluence, como a maioria dos carros modernos, pode ranger no frio. Na maioria das vezes, a culpa é das buchas estabilizadoras. Após 30 a 50 mil kpm, as anteiras dos amortecedores dianteiros frequentemente rasgavam. Os revendedores faziam substituições desde que a quilometragem no momento da aplicação não ultrapassasse 30 mil km. As botas de suporte do VAS 2110 são ideais como substitutos, e o análogo do VAS 2108 é ideal como batente. Os próprios amortecedores duram mais de 100 a 150 mil kpm. As alavancas dianteiras podem exigir substituição após 60 a 100 mil kpm. Os blocos silenciosos falham e, um pouco depois, as juntas esféricas. Devido a um defeito na área da conexão estriada, alguns proprietários experimentaram ruídos de batida vindos do volante ao dirigir em superfícies irregulares. A cremalheira da direção às vezes começa a bater após 100 a 150 mil kpm. É importante notar vários incidentes desagradáveis que ocorreram com o Fluence de 2 litros no inverno. No momento mais inoportuno, os freios falharam, o pedal do freio ergueu-se como uma estaca. O motivo é o congelamento da válvula do freio da mangueira de vácuo. Os revendedores colocam um invólucro adicional na mangueira como contramedida. O sistema de freio do Fluence com motor 1,6 litros é um pouco diferente, nenhum incidente semelhante foi registrado com ele. Com o tempo, a tampa do porta-malas começa a desgastar a pintura do para-choque traseiro. Os revendedores reconhecem o caso como uma garantia e repintam as áreas problemáticas. Muitos também notam o aparecimento de arranhões nas vedações das portas traseiras. O cromado do emblema traseiro pode inchar após o primeiro inverno. Problemas semelhantes ocorrem no emblema dianteiro, no acabamento inferior da grade do radiador e nos acabamentos PTF. O interior logo começa a ranger. Ruídos de chocalho aparecem na área do cinto de segurança e dos encostos de cabeça dianteiros. O volante às vezes descascava já no primeiro ano de operação. E no inverno, as inserções de couro nos bancos dianteiros costumam estourar. Gotas de inverno, da luz do teto ou dos visores dianteiros não são incomuns em um carro moderno. Um fenómeno semelhante é observado aqui. Durante o uso no inverno, muitas pessoas reclamam de uma perna esquerda congelada. Uma possível razão é uma lacuna entre os tubos dos dutos de ar, através dos quais o ar frio penetra. O motor do ventilador do aquecedor pode falhar após 100 a 150 mil kpm. Logo o botão de liberação do porta-malas também desiste. O rádio padrão muitas vezes dá falhas, desliga, redefine as configurações, cospa ou não lê discos ou desliga os alto-falantes. Ao mesmo tempo, muitos reclamam da má recepção das estações de rádio e, após 5 a 6 anos, os botões do rádio podem começar a descascar. Em geral, pequenos defeitos elétricos não são estranhos à Fluence. Na maioria das vezes, tudo é curado simplesmente desligando a ignição ou apertando os terminais da bateria. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.